Hum, Pode falar, né? Fácil. Já. A gente tá na fotografia há 8 anos. Foi junto com o nascimento da nossa filha que a gente, Profissionalmente, né? sim, que a gente de alguma forma profissionalizou-se, né? Criou essa ideia, esse sonho de que poderia trabalhar como fotógrafo. Eu trabalhava como antropóloga, na época fazia doutorado, sabe? Eu trabalhava na faculdade também, na universidade. E não sei, na verdade, fotografia era como uma saída, uma possibilidade da gente estar mais perto da Yasmin, de ter o nosso dia a dia mais flexível. E naturalmente, como era através dela, né, esse encanto pelo bebê, pela chegada dela, a gente começou fotografando famílias, E né? foi. Aí, É. e não, e depois acho que não, né? Porque acho que também muitas vezes tem né? Às vezes a gente escuta pessoas falando, ai, tudo, né? Fluiu naturalmente, as coisas aconteceram e tal. E quem olha, assim, às vezes um trabalho duro, né? Pensa, poxa, por que que para mim não acontece assim? Eu acho que é importante falar nesses momentos que não aconteceu naturalmente, a gente quebrava muita cabeça, a gente batalhava muito, fazia e refazia as coisas no sentido das propostas para os clientes, o formato da fotografia, a gente quebrou muita cabeça, né, muitas noites assim em branco conversando e procurando saídas, respostas, porque, né, acho que é assim a dinâmica do trabalho, né? A gente pensa em uma coisa, de repente começa a ver que não se agrada com tantas coisas que o mercado pede, tentar inventar algo, mudar, refazer, trazer novas propostas e se adapta, né? Eu acho que também em tudo, assim, até questão de preço, de tentar um preço mais baixo, mais alto, um preço assim, assado, né? Hum. Ou as cobranças de formas diversas, acho que em todos os patamares de um negócio, não só no sentido da fotografia em si, mas também, né, no negócio. A gente quebrava muita cabeça. Foi um processo muito de diálogo, assim, né? A gente aproveitou que a gente sempre foi dois, né? Então a gente tinha a oportunidade de dialogar sobre tudo, assim, né? E de divergir em alguns momentos de pensar da mesma forma. Eu acho que isso contribuiu demais, assim, o processo, porque por meio do diálogo a gente conseguiu ter, não sei, um terceiro pensamento que não surgiria só refletindo sobre a fotografia, sabe? Eu acho que o fato de você ter que externalizar aquilo que você pensa te ajuda a sistematizar diferente, assim, sabe? Eu acho que a gente se baseou muito nesse processo do diálogo interno entre a gente, né? E depois eu acho que com crescimento e né, a gente começou a dialogar também para fora, com outros fotógrafos, Uhum, né? Ou dentro dos workshops, ou mesmo nos encontros, né? A gente procurava pessoas que a gente se identificava e trocava figurinhas, né? Numa transparência, acho que bem grande. Sempre vendo que é uma troca, a gente contribui para o outro e aproveita também do conhecimento da experiência do outro, né? Com Então, acho que certeza. diálogo, sim. E a gente está aqui fazendo essa live no perfil do DFP, né? Que vocês fazem parte do grupo do Facebook também, que é uma uhum, comunidade de fotógrafos documentais no Brasil que se apoiam, fazem isso, esse diálogo de forma abrangente, né? Esse diálogo que vocês dois falaram, que faziam entre os dois, a gente faz com todos no grupo. E a ideia é crescermos fortes nessa fotografia. E semana passada esteve aqui o Rafael Alves, acho que ele está até online, ele é um fotojornalista de Manaus. E nós falamos sobre fotografia documental com ele. E uma das perguntas é para vocês, como vocês veem a fotografia documental?
Isso é muito curioso. Eu acho, primeiro, é super legal essa ideia, né, da comunidade. Acho que qualquer comunidade, ela exatamente, ela abre portas para você acelerar seus processos, né, para você aprender com o erro dos outros, ou mesmo de motivar-se, né, apoiar-se no outro. Eu acho muito curioso porque a gente, não sei, a gente nunca se autonomiou fotógrafo documental, assim, 100%. A gente faz uma fotografia documental, mas recentemente a gente conversou com um fotógrafo argentino que mora em Barcelona. Ele nos procurou né, a gente estava trocando ideias sobre a fotografia. E ele disse: Olha, eu queria saber um pouco mais como vocês fazem, porque eu acho interessante que vocês fazem uma fotografia, e ele usa o termo híbrida, que é uma junção de fotografia documental com um lado forte retratista, que, né, é uma fotografia muitas vezes mais posada, mais pensada, construída, ou do nosso lado, ou em conjunto com o modelo. E a gente achou esse termo bem interessante, né? Que realmente, acho que um documento puro nunca fizemos, né? E a gente acredita que ele é talvez mais frequente no trabalho fotojornalístico, né? Onde pessoas realmente estão numa situação, não sei, talvez situação de conflito, situação em que as pessoas fotografadas não se dão tanto conta de serem fotografados, né? Na família, acho que a nossa interação é sempre tão intensa com a família que é difícil dizer que a gente deseja não ser visto, né? Ou passar despercebido. E mesmo nem somente por isso, mas também a gente tem um lado forte estético, assim, a gente se preocupa bastante com a estética. Então a gente, se precisar, se achar que, poxa, tem uma luz linda, não sei aonde, né? Lá fora, por exemplo, a gente vai abrir a cortina, né? Se achar que vai contribuir para a cena. Então, se a gente levar esses termos muito rígidos do documental, acho que a gente quebra bastante essas regras. Eu acho que dentro do universo comercial, a fotografia que, na verdade, que se aproxima mais do universo documental, eu diria que é a fotografia de parto, né? É a fotografia em que o Você não interfere, né? fotografado... você não interfere, não, assim, não Você tem nem observa, como você sim, ser você indelicado. Você pensa, não interfere, né? Você estar na sala, a pessoa é indiferente, não interfere o trabalho. Sim. Exatamente. O processo. Exatamente. O processo é tão intenso que você passa despercebido, né? E os trabalhos de vocês também são muito orgânicos, assim, pelo tudo que a gente já conversou. A Hermínio e o Sábio foram meus mentores durante 2018. E hoje eu vejo, assim, mais de um ano depois, eu tenho muitos resultados do que vocês me ensinaram naquele período. Eu começo a ver agora, de ficar trabalhando na nossa cabeça, né? E o trabalho de vocês é muito orgânico, muito tranquilo. E essa é uma das perguntas, né? Quem são os clientes de vocês? São pessoas, assim, que procuram essa estética, esse trabalho com paletas, né? Que eu sempre falo que eu amo as cores de vocês. Ou são pessoas que buscam achando que vão ter uma fotografia documental pura, né? Que é essa que sem interferência. Quem são esses clientes? Só pergunta difícil, né? É porque é variado. É difícil falar, Mas, o cliente, né? eu diria que assim, são dois grupos, assim, um grupo daqueles que assim apreciam uma estética, que tem um olhar fotográfico, né? Então são pessoas muito ou fotógrafos ou pessoas arquitetos, designers, pessoas que Qual é o perfil de cliente que tem maior aceitação? Acho que é mais fácil entender. Se ele pode continuar, sabe? Desculpa interromper. Sim.
E o outro, assim, um outro grupo eu diria que são pessoas que gostam da gente, assim, não necessariamente da nossa estética, sabe? Da nossa fotografia. Eu diria que Então, esse segundo grupo maioria é o pessoal de Brasília, que de certa forma a gente, não sei se posso educou, mas que foi com a gente e foi indo e foi aceitando aquilo que a gente propunha. Talvez exatamente como o Sávio na diz, época que a gente estava porque em gostou da Brasília. gente uma hora e foi indo, e a gente propunha outras coisas e vinha com novas propostas, e eles entravam na boa, e pessoas que no início, porque também a gente começou sempre tentando essa pegada documental, mas ainda, né, num formato mais que estava mais presente na época, né, um pouco mais lifestyle. Uhum. E elas fizeram aquilo com a gente e depois, sei lá, 5 anos depois, estavam fazendo trocas, né? Então, um produto que é muito documental, que é uma vivência de 2, 3 dias, de uma entrega, né, muito grande do lado do cliente, no sentido de abertura, assim, de despreocupação com, né, nenhuma formalidade mais existe. É. Então, acho que esse grupo, a gente de alguma forma, esse cliente local, a gente educou. E pessoas de fora de Brasília ou do Brasil, aí sim, acho que vinham mais e vêm por essa questão mais estética já, de uma definição maior, assim, é documental, eles fazem dessa forma. sim. Sim, acho que, né, tem esses dois grupos. E os documentários, os trabalhos, né? Falar como trabalho, que vocês, de fotografia, com os clientes, no caso, vocês ficam mais de um dia na casa deles, né? Sim, Sim, hoje sim, a gente prefere e sempre propõe esse esse formato. formato, sim. A gente começou assim, fazendo trabalhos de tempo bem reduzido, assim, de 2, 3 horas, mas a gente nunca era muito apegado ao tempo, assim, a gente ia ficando, né? Tava bom, a gente ficava, não tava, a gente ia embora. A gente ficava para conseguir alguma foto boa. Se tava legal, a gente via que o trabalho rendia, a gente se animava mais. A gente é humano, né? Então acaba sempre é, indo por esse lado, assim. Então o momento era bom, eu lembro que teve um marco assim de um casal de gestante que a gente fotografou que eles, não sei, tava tão bom que a gente saiu de lá e já tava de noite praticamente. Vamos almoçar. E almoçamos, ficamos, conversamos. E aí a gente percebeu o quanto era bom quando existia uma identificação genuína e que a gente podia, fotograficamente falando, também era interessante, porque a gente também é muito dependente do olhar, assim, Eu né? lembro que Não só era. da experiência, mas a gente gosta de ter um resultado fotográfico. E aí juntou as duas Sim. coisas e. Eu lembro que naquela vez foi com a Rosa e a André, né? O Anderson. O Anderson ofereceu cerveja para o Sábio, então a gente deixou a câmera já de lado e começavam a tomar e tal, e de repente a gente pegava na cara, vamos olhar lá, porque que legal, que legal. Aí voltava. Aí não conseguia, na verdade, deixar e passar para um outro momento. Então a gente viu que isso era legal. E eu acho que, na verdade, as festas ajudaram muito nisso também, né? Coisa que também muitos Sim. fotógrafos, bem, tem alguns que amam, outros que odeiam, mas às vezes a gente escuta, não, festa eu não gosto. A gente amava fotografar festa, porque era realmente também a gente Vocês exercitava mais participavam esse lado mesmo, né? documental. Desculpa? Vocês participavam mesmo, como participantes de todos os Exatamente. Com, trabalhos. Não com é o só você. tempo, não, assim, isso não acontecia num primeiro evento, assim, ia acontecer a partir do segundo, terceiro, aí a gente praticamente ia como convidado, assim, né? Chegou um momento de pessoas
falarem pra gente, poxa, mas eu tô pensando, não sei se eu vou contratar vocês porque eu quero que vocês sejam meus convidados, né? A Venham, gente, mas tragam a câmera, era mais ou menos isso. eu quero que leve as crianças e tal. Aí, algumas vezes a gente até passou a levar as crianças porque não tinha outra opção. As pessoas já tinham virado amigos e faziam questão que a gente levasse as crianças. E aí a gente se estendia, ficava realmente a gente começou a ter um olhar de convidado e não de fotógrafo mais. E a gente percebeu que quanto mais a gente tivesse mergulhado ali de uma forma genuína, fotograficamente falando, aquilo era muito positivo, né? Bem mais Então a gente proveitoso. começou, a partir dessa percepção, a gente começou a criar assim, produtos, digamos assim, para chegar a esse fim, né? Bacana. De interação completa, né? De Muito mergulho bom. mesmo. E hoje vocês estão aonde? Onde que vocês estão hoje? Que cidade? A gente está na Polônia, a gente está uma semana. Bom, a gente está numa contagem regressiva e a gente sempre fica estressado na contagem regressiva porque a gente é muito. Sempre atrasa alguma coisa. A gente está na contagem regressiva para partir da Polônia, rumo à Espanha, Portugal, que o frio aqui já chegou. A gente sempre tenta se estender o máximo. Por conta das crianças, né? A Yasmin estuda hoje em polonês. Ela está num sistema de homeschooling, mas na escola polonesa. E quando ela veio 2 anos atrás para a Polônia, ela quase não falava polonês. Então a gente ainda faz esse exercício sempre quando pode de vir e ficar um pouco mais tempo para ela ter interação e para o Também aprendizado porque a se gente tornar. tem mais trabalhos por aqui do Sim, que em outros lugares De da outros Europa. Então, países. Minha acaba que meta a de gente. vida é morar na Polônia, já falei. Falei aí. Mas sobre o trabalho aí na Europa, gente, qual é a principal diferença que vocês notam entre o trabalho que vocês exerciam aqui e o trabalho que vocês exercem na Europa? E a forma como os clientes recebem aí, como eles recebem aqui, como recebiam aqui, recebem ainda, né? Vocês também fotografam sim. aqui. E como vocês conseguem aplicar mais o autoral de vocês aí ou aqui? Qual é a diferença, assim, entre ter esse trabalho aí e aqui no Brasil? Uhum. Eu diria que eu acho que aqui existe muitas vezes uma simplicidade maior, né? De alguns, As né? as pessoas não se preparam tanto para fotografia, né? Então, nesse ponto de vista estético, Existe um desapego um pouco maior da vaidade, assim, eu diria. mas ao mesmo tempo Ah, tem uma dificuldade maior em relação ao mostrar as imagens, né? Pessoas têm um pouco essa ideia de que estão pagando, elas fazem algo para elas. Não é exatamente para a rede social, não. Muitas vezes não querem mostrar o rosto das crianças, não tem prática de colocar seus filhos, as fotos dos seus filhos na rede. Então isso, né, eu acho que para a gente tudo bem, tanto faz, mas para um fotógrafo que está se iniciando, querendo mostrar imagens, né, isso acho que complica um pouco, né? E vocês até falaram que eles não colocam muitos filhos nas redes, né? E qual é a forma que vocês conseguem divulgar o trabalho de vocês aí? Ainda é o Instagram ou É existem o outras boca a formas de boca, assim. Eu acho que o boca a boca o boca a boca é mundial, assim. Isso que é interessante, né? Porque tanto no Brasil como aqui, eu acho que assim, sempre foi o boca a boca que trouxe mais gente para as redes sociais. Eu não sei, eu acho que as pessoas gostam ainda de, assim, de alguém que dê um atestado de que aquele serviço vai ser bem realizado, sabe? Acho que continua sendo importante o amigo do amigo.
E isso em todo lugar do mundo funciona dessa forma, assim, a indicação é primeiro, né? Sim, sim. Em seguida vem as redes sociais, com menor peso. Não, por isso que eu acho que se entrada nos mercados, né? Porque quando a gente fala mercado europeu, né, são mercados, porque não se fala a mesma língua, né? São línguas diferentes. E a gente vê que lá onde a gente consegue entrar, né, ser contratado por uma pessoa, logo vão aparecendo outras pessoas. E há países onde a gente nunca trabalhou, porque realmente né, é difícil de chegar mesmo com inglês. Acho que pessoas ainda agem muito localmente, né? Dentro do seu país, elas falam sua língua e procuram um serviço em própria língua também. Entendi. E vocês saíram aqui do Brasil tem quanto tempo? Vai fazer 2 anos e meio, né? E vocês decidiram levar uma vida assim muito massa, que a gente acompanha, né, pelas redes também, né? E eu queria que vocês contassem um pouco dessa experiência de vocês saírem daqui, né? Moravam em Brasília e agora vocês moram em motorhome, né? E com os 3 filhos e fotografam todo o dia a dia de vocês, deles. E eu acho que isso é um baita no laboratório, né? Vocês têm o dia a dia de vocês no laboratório. Eu queria que vocês contassem pra gente como foi essa decisão. Foi muito pensada? Como é hoje viver assim? É interessante quando você fala de laboratório, porque a gente em Brasília morava numa casa, né? Numa casa afastada um pouco da cidade. E lá era o nosso laboratório na época, né? Ele estava sempre lá, a gente sabia como a luz funcionava, qual eram os locais mais interessantes. Tinha tempo suficiente para a gente analisar tudo isso, né? E nessa vida na estrada, a gente se deparou com a novidade de que a gente não tem tempo para isso, né? Às vezes a gente chega num lugar, fica 2, 3 dias e já vai para o outro. Então, esse ritmo era muito diferente do que a gente estava acostumado, assim. Então a gente tem passado ainda, passou, mas tem passado por esse processo de adaptação, assim, de conseguir se ligar e perceber mais rapidamente o que pode ser interessante para a gente, Não, sabe? e em termos também sabe, em termos, não sei, estéticos, mas conceituais, não sei como chamar. Quando a gente pensa num corpo de trabalho, o mesmo modelo não é o suficiente para você ter consistência, né, do trabalho. Então a gente muitas vezes está em alguns lugares, assim, e a gente fica o tempo todo repensando isso, debatendo isso, porque a vida, tipo, a van life, né, a vida na estrada, ela tem a ver com paisagens lindas, com lugares maravilhosos. A gente sempre procura aquilo que eles chamam de spots, né, de lugares muito bonitos para parar, porque é isso que, né, encanta, abastece, inspira e tal. Mas ao mesmo tempo a nossa fotografia, ela não é pautada em esse, né, não é uma criança num lugar uau. Então às vezes a gente está num lugar tão lindo que a gente fala, cara, não vamos fotografar, não tem como fotografar aqui, porque a paisagem ela rouba a cena e não é muito nossa pegada. Então tem essas coisas esses conflitos, e a gente fala, poxa, a gente às vezes olha o Instagram de alguém que posta esse tipo de imagens e é tipo, uau, bombado, né? Mas a gente pensa, cara, a gente é fotógrafo, a gente não é Instagramer, não é a ideia. É difícil, né? A gente tem que pensar na consistência do nosso trabalho. Então tem muito isso nessa vida. Uma coerência, né? Eu acho que a nossa busca dentro da nossa estética, dentro do nosso trabalho, é sempre ter uma coerência, assim, a gente tem os valores definidos, uma estética já definida e assim, a gente não é fotógrafo de paisagem, né? Então isso está bem claro, só que às vezes a gente realmente passa por lugares incríveis, assim, que são às vezes dá vontade.
às vezes dá vontade de ser fotógrafo de paisagem, sabe? Então a gente fica nesse conflito, assim, ainda, né? E Mas, eu lembro que sim. quando a gente conversávamos, vocês me falavam muito sobre fotografia autoral, que sobre a minha vontade de trabalhar com meus projetos autorais, minha fotografia autoral. E eu lembro uma coisa que o Sávio falou, que não é uma chave que simplesmente vira, né? Isso vai ficar sempre na minha cabeça, que não é do dia para a noite que você vai acordar, agora eu faço fotografia autoral, tudo que eu já fiz vai guardar no baú, nada presta, né? E eu queria que vocês falassem isso para as pessoas, né? Como é buscar essa fotografia autoral? Eu sei que não é do dia a dia, não é do dia para a noite, como vocês também sempre me falaram, e é um trabalho contínuo, né? Essa fotografia autoral. Mas teve algum momento que vocês sentiram que essa chave virou? Tipo, agora vai ser o momento que a gente vai trabalhar com fotografia, vamos investir mais na nossa fotografia autoral. Assim, é interessante, assim, porque eu não, é engraçado, assim, porque a gente, desde o início, tem uma percepção de satisfação e insatisfação. Satisfação no sentido de que é, a gente consegue perceber que tem que existe um olhar ali, uma intenção fotográfica, isso desde o início, até na época que a gente fotografava de forma amadora, né? E a insatisfação era no sentido de nunca estar satisfeito exatamente com o que a gente tinha como resultado, assim. Isso nunca acabou, assim. Então essa insatisfação, ela no início ela vinha de uma maneira muito hostil, assim, de eu não consegui lidar, a gente não consegui muitas vezes lidar com isso e falar, nossa, mas como que chato, não estou conseguindo, né? Eu não sei como. E aos poucos a gente foi entendendo que a insatisfação ela vem acompanhada da mudança, assim. Quando você está insatisfeito, é porque algo vai mudar, sabe? É só o. E aí, quando eu fui percebendo que depois da insatisfação vinha a mudança, eu me tranquilizei, assim. E aí, toda vez que vem essa insatisfação, por mais que tenha uma ansiedade e tal, eu tento me acalmar e falar, não, agora as coisas vão continuar mudando. Mas eu acho que tiveram vários momentos em que a gente sentia, nossa, agora tem um caminho interessante a ser seguido. Mas eu posso pontuar um deles, talvez, que foi num momento onde a gente estava num espaço muito reduzido, que a gente foi morar um tempo no Rio, voltamos para Brasília, e aí a gente ficou num apartamento, numa kitnet. Desculpa. Caiu. Literalmente. Numa kitnet dos meus pais em Brasília. E nesse momento, a gente tinha um espaço muito reduzido, um campo de fotografia de, sei lá, eram 35 metros quadrados, sendo que era um espaço pequeno, a metade disso era, digamos, fotografável, porque o resto era muito escuro, assim. E a gente aproveitava daquele mínimo espaço para tentar exercitar o máximo que a gente podia tirar dali, sabe? E ali naquele momento a gente começou a perceber que independente de onde a gente estivesse, a gente poderia conseguir encontrar caminhos, né, caminhos fotográficos interessantes, né? Pelo menos o que eu lembro agora é isso, assim. E aquilo nos trouxe muita coragem de seguir em frente e saber, cara, independente do apartamento, independente de quem for, a gente consegue encontrar soluções fotográficas, sabe? Porque a fotografia é só um recorte ali. Ela não enxerga o todo, né? Ela enxerga aquele recorte, assim. Então a gente começou a perceber que se é no Cerrado, se é no aonde for, se é na Europa, se é independente da luz, se é da luz do meio-dia, se é a luz do final do dia, não importa, assim,
A gente vai encontrar uma solução fotográfica para aquilo, sabe? Eu acho que a fotografia é muito sobre autoconfiança, né? Uhum. E eu vejo que muitas coisas apareceram na nossa vida. Às vezes a gente desejava algo, queria, corria atrás e não chegava. E o dia que chegou, eu falava: caraca, eu não estava pronta para isso meio ano atrás, quando eu queria tanto, quando eu comecei a desejar. Então, acho que vem muito assim no ritmo que você está pronto, assim, pelo menos para a gente. Não sei, a gente é meio lento também nas coisas, mas, mas a gente, para a gente sempre vinha e eu pensava, puxa, se tivesse vindo meio ano atrás, eu não, a gente não teria feito do jeito que a gente fez, com o resultado que está agora. Com uma Mas eu, clareza, né? sim, sim. Mas eu lembro também de um outro momento, não sei se você concorda, quando a gente começou a fazer trocas, então já era bem, né, logo antes de sair do Brasil, a gente foi dar um tour assim com o Troca é livro. só para explicar o Ah, que é sim, a troca. trocas é essa nossa vivência, né, documental. A gente lançou o livro e com a saída do nosso livro, a gente decidiu entregar o livro em mãos para as pessoas de várias cidades, aproveitar para dar um rolê pelo Brasil, fotografar nesse formato das trocas, conhecer pessoas, enfim, foi uma viagem grande logo antes da partida para a Europa. E eu lembro que a gente estava fotografando com 5D Mark II e ela quebrou no meio de umas trocas. Assim, a gente chegou e parou de funcionar. Como que era? A gente só conseguia fotografar no visor, como que era? Tipo, no Não. LCD? É só pelo LCD, né? É, só pelo LCD. Eu sei que a gente tinha que usar o foco manual. Ah, A gente não, assim, pelo LCD e no foco manual. E a gente passou assim 2 dias. Eu nem sei se é a Paula, a gente fotografou a família de uma fotógrafa, não sei nem se. Agora a nossa mentoranda, e nem sei se a gente já conversou com ela sobre isso, a gente Antes falou. da Foi contar. foi nas trocas que a gente estava fazendo com a família dela, aconteceu isso. A gente fotografou, e no início foi tipo, caraca, beleza, vamos tentar. Se a gente não conseguir, a gente fala para Paula, sei lá, pega a câmera dela, vê o que faz. Que a gente sempre fotografava com uma câmera, a gente sempre fotografa com uma câmera e tem uma outra de backup, mas é tipo, backup é a câmera que fotografa, mas não é. A gente não anda com duas super câmeras. A gente Aham. anda sempre com. Backup é mesmo realmente para quebrar galho. E aí a gente fez essas trocas e foram maravilhosas. A gente ficou super encantado com o resultado. E a gente viu que, na verdade, às vezes, certas limitações, elas abrem nossos sentidos para outras coisas. Então, acho que, de novo, deu aquele sentimento de que, poxa, mesmo com, né, umas advertências, não, divergências, como que chama? sim. Sei lá, quando coisa não dá muito Dificuldade. certo. Obstáculos. Obrigada. Uhum. A gente mesmo assim, né, consegue dar um giro, assim, quando você se mantém calmo e tem tempo, acho que também. Eu lembro que a gente gostou tanto da experiência que a gente veio para Polônia, a gente comprou uma máquina A nova, gente saiu veio de para lá, Polônia. a gente saiu de lá, foi direto para São Paulo, comprou uma câmera nova. Sim. Mas mesmo com a 5D Mark IV, a gente A gente pegava, né? deixou a Mark IV na casa dos pais dela, aqui na Polônia, e fomos fazer um trabalho no norte da Polônia só com só com a Mark II. Só para que fazer é, verdade mesmo. é, e aí, no meio do processo da fotografia, a gente saiu na chuva, foi até muito bom, porque a gente já levou a máquina na chuva mesmo, sem Já estava medo de ser desapegado. feliz, já estava desapegado. E aí o resultado foi realmente muito, muito legal também, mas aí ela quebrou de vez, pegou chuva, quebrou de vez, aí a gente teve que começar a fotografar com a Mark IV. Mas foi interessante, porque realmente essas limitações, a gente tinha um set de lentes grandes no início, a gente tinha várias lentes, a gente vendeu tudo e ficou com uma só, porque a gente realmente falou, não, a gente precisa
de mais mobilidade, estar mais solto, mais ligado no movimento descrição nosso também, né? e menos... Qual é hoje a que vocês mais gostam, Lente, que é a que vocês escolheram? A 35, a gente fotografa... Até uma paixão geral, né? 35, todo mundo ama. Mas ela é versátil, né? Ela te dá a oportunidade de fotografar com uma lente só, sem escolher um pouco, ou grande angular, ou sei lá, uma tele, ou uma lente normal, né? Então, tipo retrato, né? Ela ainda permite as duas coisas assim. E vocês estão falando sobre essas mudanças que levaram vocês a criarem, né, de forma diferente. Foi algo que também vocês acompanharam comigo, né, uma mudança e me fazer entender, né, que a fotografia não é algo local, né? A fotografia é global, é uma linguagem que é reconhecida no mundo todo. Sim. Então, quando eu saí de Mato Grosso e vim para o Recife, até eu compreender que a minha fotografia lá seria a mesma aqui, demora, porque é um choque, né? E eu vejo muita gente, converso com muita gente que sai do Brasil, vai trabalhar na Europa, tem um amigo meu que está na Espanha, sentindo essas dificuldades. Mas tudo vai acontecendo. Então, é sempre legal deixar isso claro aqui, em qualquer outro lugar que eu vou, que a fotografia todo mundo vai conhecer, todo mundo gosta. Então, a gente sempre vai ter um espaço para criar dentro do que a gente trabalha, né? Do comercial, digamos, né? Estou repetindo o que vocês me ensinaram, e é algo que eu sempre vou levar. E sobre o Trocas, é algo até que o Marcos e o Rafael estavam conversando aí, não sei se eles estão online ainda, que é sobre a intervenção. Em Trocas vocês passam vários dias, né? Que foi o que a gente já falou, sobre interferir ou não na vida da família, né? Como vocês veem essa interferência? O Rafael até escreveu aqui há pouquinho que ele está aí, que o próprio fotógrafo já estando, ele vai interferir. Então, né? Vocês veem isso dessa forma também? A presença de vocês é a própria interferência na foto de vocês? Sim. Total. Sem dúvida. Eu acho que a nossa presença a gente não é invisível, né? E é muito bom que não seja, né? Eu acho que a gente tem que parar de querer ser invisível e entender que a nossa presença ela vai ter uma transformação a partir dessa nossa presença e que ela não é ruim, né? Isso não é um fator negativo. O que a gente tenta buscar é como se fosse uma memória de um encontro, sabe? Um encontro entre fotógrafo e fotografado. E não algo intacto, um momento intacto de uma família, sabe? Eu acho que o fato de haver uma alteração não diminui o resultado, não diminui o que é trazido dali, né? Um momento, eu acho que também porque isso né? Essa pergunta merece uma resposta filosófica, né? Essa questão da presença ou ausência, né? Como que a gente muda a realidade a partir da nossa presença. Mas eu acho que no nosso caso, como somos 2 adultos e agora 3 crianças, não tem como a gente não alterar com a nossa presença a realidade daquela família, né? Então, a gente sempre fala, a gente não busca um dia a dia das pessoas, a gente busca um dia, um tempo, 2, 3 dias especiais. Então, a gente fala que, né, primeiro que tem esse convívio, é muita gente, a gente, né, tem nossa dinâmica de como fotografar sem que as nossas crianças apareçam nas imagens, tem alguns momentos de imagens. Né? Eles vão com vocês. Sim, eles vão com a gente. Eles vão com vocês. Bacana. Sim, eles estão com a gente o tempo todo, no espaço em que a gente está fotografando. Então, a gente sempre fala que, né? E acho que as pessoas, isso é muito claro, assim, da pessoa perceber também. Poxa, vão chegar 5 pessoas. Então, é um encontro.
E a gente sempre fala, poxa, vamos pensar em fazer coisas legais, em estar todo mundo junto, em conviver, que não tenha esse momento, que não seja um dia comum, né? Que as crianças vão para a escola, os pais vão para o trabalho, depois se encontram aqui ou ali. Não, de preferência é um fim de semana, né? Ou férias, ou um momento em que as pessoas estão todas curtindo, né? Então, acho que é um formato que a gente adaptou à nossa realidade, a nossa, né? Acho que também documental tem vários, né? Nesse sentido, que cada um está criando a sua própria proposta, dependendo da sua possibilidade, da sua vontade, né? De alguma ideia que tem. Eu Uhum. acho que isso é também legal. Sim. E como o nosso tempo está um pouquinho curto, eu vou incluir outra pergunta que eu acabei lembrando, que quando eu conheci a Ola, ela falou muito do parto normal na Polônia, Uhum. que é pouco documentado, né? O parto normal aí. Sim, E sim. o seu foi parto normal e foi o Sávio que documentou? Foi, né? Foi o último, sim. O Isso. primeiro, o primeiro foi meio traumático. O segundo, nem tirou a máquina. No Aham. segundo, foi uma única foto do momento em que o Caê já estava nos meus braços. E o Uhum. terceiro, por incrível que pareça, acho que a gente fica craque em tudo, né? Até em parir. A gente pariu praticamente sozinhos num apartamento que a gente alugou, um Airbnb, a gente alugou por um mês, então tinha um deadline ali para a chegada do bebê. E tinha uma parteira que apareceu praticamente para pegar a Elinor nos braços. Então, fomos só nós quatro que estivemos no apartamento. E então eu estava aqui meio que parindo sozinha e o Sávio fotografando. E aí, mas assim, Hermina, ainda é minoria as pessoas que procuram fotografia de parto aí, ou tem Sim, é crescido? muito Você pouco. Não, pouco? é muito pouco, sim, é muito pouco, tá? Mas tem, mesmo a gente, tanto Ola como uma outra mentoranda nossa aqui, Agnieszka, elas fazem fotografia, ou buscam fazer fotografia de parto, né? Tem um encanto. Acho que é parecido, no sentido do desejo, igual no Brasil, né? Que mulheres que são mais naturais, que buscam parto natural, que buscam parir em casa, elas também têm esse encanto pelo registro. Mas, diferente do Brasil também, é muito raro elas permitirem as imagens, mostrar as imagens. E não essas imagens mais, digamos, sei, né, que mostram mais a situação, talvez né, que Sim. podem envergonhar a nudez, etc. Não, é tudo assim. Acho que o processo ainda é tão visto de uma forma tão eu não sei, pessoas têm certo medo de se expor, de mostrar que fotografaram parto ou que fizeram parto domiciliar. Chegar a esse ponto. Não tem esse engajamento. Isso é muito louco, porque a gente constatou isso fazendo também Anytime Anywhere, né, o nosso projeto sobre a amamentação, que aqui na Polônia as mulheres têm certa vergonha, elas não batalham, elas não se engajam no movimento da mesma forma que fazem brasileiras. Mesmo a gente iniciou o processo na França e sentiu que as francesas estão mais empoderadas do que as polonesas. Então aconteceu de uma das mães, por exemplo, vir para fazer a foto do projeto usando o sutiã de amamentação, que é tipo bem diferente do que na Polônia. Ele praticamente deixa não assim, não aparece nada. O bebê depois a gente se ligou quando depois já vendo a imagem falou, cara, parece que o bebê tá simplesmente no peito dormindo assim, tá no colo dormindo, nem aparece que ele tá amamentando. Então acho que tem esse constrangimento ainda em relação ao corpo, bem maior do que as brasileiras têm, e muito menos empoderamento em relação ao corpo. E é legal, bacana, porque só o fato dela ir com sutiã, né, muito fechado para amamentar, diz muito sobre a cultura do país dela, né? Sim, Aqui sim. já
cara, uma coisa muito, né? Um fragmento do que ela está vestindo diz muito sobre a cultura do país, do que ela vive, né? E Sim. eu queria que vocês falassem também, você falou sobre o projeto, né? Esse da amamentação, teve até exposição no Brasil, né? Tempo atrás, algumas fotos de vocês. Sim, estava numa exposição bem Muito massa. legal, que juntava muita, assim, em São Paulo. Bastante linda. E vocês estão com algum projeto agora, Hermina? Algum projeto documental, autoral de vocês? Autoral, né? Autoral de vocês. Bom, na verdade, a gente está, desde chegada à Polônia, logo depois, a gente iniciou um projeto que é uma websérie em que a gente fotografa, realiza uns projetos fotográficos, alguns mais curtos, outros mais a longo prazo, e filma tudo, né, todos esses processos, e depois disponibiliza para as pessoas. E eu acho que isso foi também uma ideia da gente intensificar um pouco mais a produção, né, realizar mais projetos e aproveitar desse nosso deslocamento constante. Com o nascimento da Elinor, a gente deu uma parada. A gente viu que para a gente trabalhar dessa forma, a gente precisa realmente de uma certa liberdade. E eu ficava muito presa, né, com o bebê. Há pouco a gente retomou a websérie e como ela se baseia justamente na realização dos projetos, a gente voltou a fazer os projetos. E dessa vez não são somente projetos fotográficos, mas também vídeo. Então, esses últimos 2 meses que está na Polônia, a gente está fotografando. Então, um projeto é fotografar as famílias que realizam coisas em conjunto. Famílias artísticas, né, que têm algum fazer artístico, normalmente são pessoas assim, muito altas da sociedade, que são artistas assim diversos, tem escultores, tem artistas de circo, e eles fazem nesse fazer do adulto, as crianças são envolvidas, um pouco como nossas trocas, né, que a gente vai fotografar e leva as crianças no nosso fazer profissional. Então é um pouco nesse espelho. E a gente teve essas vivências com essas famílias e isso é um projeto que vai se estender, a gente está fazendo. E um outro projeto em vídeo a gente iniciou a produção de um documental sobre educação, que está, na verdade, super no início, apesar de que a gente filmou já bastante, mas devido a uma mudança de formato, de um conceito, uma percepção nossa do que seria mais interessante. A gente pensou em falar mais sobre a educação em casa, que também na Polônia, apesar de legalmente existir há muito tempo, é muito pouco conhecido, nem a ideia, a possibilidade, aliás, é conhecida. Muitas vezes a gente é questionado, mas como assim vocês fazem isso aqui? É possível? Então a gente estava pensando falar um pouco sobre isso, mas a gente, conhecendo, visitando as famílias que educam em casa, a gente viu que o buraco é mais embaixo e que se fala sobre, é uma questão sobre uma visão de mundo e a gente também está explorando isso, então, em termos fotográficos e em vídeo. É bacana vocês falarem dos projetos de vocês, porque você sempre me cobra, né? Você está com algum projeto autoral? Porque é importante deixar isso para as pessoas que estão assistindo, a importância de ter, né? Um projeto Sim. paralelo, sempre ao nosso trabalho. Sim, porque eu acho que dentro dos trabalhos autorais, a gente exercitar a nossa liberdade, né? A partir do momento que a gente a gente que decide como vai ser feito, o que vai ser feito, a gente coloca a nossa intenção da que mensagem a gente quer passar com isso, o que a gente quer fazer com isso, né? Afinal, a gente começa a fazer do jeito que a gente deseja, bem entende. Sem preocupação de que tem algum cliente, seja ele físico, seja ele jurídico, né? Que tem que ter entrega de um material, de algum formato, de que tem que ter prazo, de que tem que ter
Acho que não é que não tenha prazos, né? Acho que os projetos autorais é interessante que tenham prazos também, porque a gente é sobre a produção, não é sobre o devagar sobre as coisas, é sobre fazer mesmo. Acho que fotografia se faz fotografando, então é sobre fazer. Mas a gente pode fazer do jeito que a gente bem entende e depois, usufruindo dessa liberdade, a gente vai criando, desenvolvendo nossa fotografia. E esse desenvolver, ele vai passando para a parte comercial. E aí acho que a gente vai conseguindo reformular nossa fotografia, né? E trazer mais satisfação, aquilo que o Sábio estava falando, né? Essa insatisfação e esse movimento para que a gente curta novamente aquilo que a gente faz, né? E é uma coisa que você falou agora e o Rafael falou dias atrás, que fotografia se faz fotografando. Então, eu acho isso um ensinamento tão simples e tão valioso, né? A gente sempre ter a câmera perto, sempre tá pensando em fotografar que não seja só para os outros, né? Mas para a gente também.